7 razões que fazem o Ministério Público de São Paulo ser uma prova completamente diferente de todos os outros MPs do país. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas e foi publicado o edital do 97º concurso do MP de São Paulo. E se você está se preparando para esse concurso usando a estratégia do MP do Rio de Janeiro, do MP de Minas ou do MP do Distrito Federal e Territórios, você já perdeu. Por quê? O Ministério Público de São Paulo é completamente diferente de todos os outros MPs do Brasil. E quem não entende as diferenças da prova de São Paulo vai ser eliminado mesmo estudando 10 horas por dia. E eu vou te mostrar agora as 7 razões que fazem do MP de São Paulo único e como você precisa adaptar a sua preparação. Bom, por que, Gustavo? A prova do MP de São Paulo é uma prova única. Bom, antes de nós entrarmos nessas 7 razões, você precisa entender uma coisa. Primeiro, o MP de São Paulo não é só mais um concurso de MP. A maioria dos candidatos acredita que pode pegar o material genérico, aquele pacotão para o Ministério Público e estudar igual para o MP de São Paulo, do Rio, de Minas, enfim, de todos os outros estados. Mas pegar aquele PDF genérico que serve para tudo é um erro fatal. Por quê? O MP de São Paulo tem uma banca própria, não é FGV, não é VUNESP, não é SEBRASP, uma estrutura de prova única do Brasil. Um perfil de cobrança bastante peculiar e diferente das demais unidades federativas. E os pesos nas disciplinas não existem iguais em nenhum outro MP. Então, se você não se adaptar na sua preparação para essas peculiaridades, você vai desperdiçar meses de estudo. Eu vou te mostrar exatamente quais são essas 7 grandes diferenças. E se você quiser um material direcionado especificamente para o MP de São Paulo, fica até o final, porque eu tenho uma boa notícia para você. Então vamos lá. As 7 razões que fazem do MP de São Paulo completamente diferente. Motivo 1. A banca é 100% própria e isso muda tudo. Aqui no MP de São Paulo são 4 procuradores de justiça de São Paulo, um desembargador do TJ de São Paulo e um membro da OAB que fazem todas as questões, tanto na fase objetiva como na dissertativa e também na fase oral. Não é como outros MPs que contratam a FGV, a SEBRASP ou outras bancas comerciais, como por exemplo a VUNESP. No MP de São Paulo, a VUNESP só cuida da logística, das inscrições, da aplicação da prova, mas as questões, quem faz? A banca própria do MP de São Paulo. E por que isso importa? Porque a banca própria tem, chamemos assim, vícios específicos. Tende a cobrar temas ligados à atuação real do MP, como, por exemplo, improbidade administrativa, meio ambiente, direito do consumidor. A tendência é preferir jurisprudência recente em vez daquelas súmulas antigas. E ela tem temas preferidos alinhados à instituição. Exemplo concreto. O MP do Paraná, em direito penal, cobra doutrina clássica pesada de parte geral. O MP de São Paulo, por sua vez, gosta de cobrar bastante o quê? Lei seca, jurisprudência com ADIs e ADPFs recentes, temas repetitivos do STF e do STJ também dos últimos meses. Então, se você estudar em São Paulo com a estratégia de outros MPs, você vai chegar na prova de São Paulo sem conhecer os julgados que a banca vai cobrar. Então, qual é a ação estratégica aqui? Desculpa, o seu PDF genérico não vai funcionar. A mesma estratégia para os outros MPs também não vai funcionar. Você precisa de uma preparação direcionada para esse perfil da banca própria do MP de São Paulo. Razão número 2. Tutela de interesses difusos e coletivos tem um peso brutal, 14 questões, muito mais do que em outros ministérios públicos. E aqui está a chave do sucesso. Para quem vem de outros estados ou eventualmente presta magistratura, no MP de São Paulo, tutela dos interesses difusos e coletivos representa 14 questões, 14%
da prova objetiva. Muitas vezes, isso representa o dobro do peso de interesses difusos em alguns outros MPs. E mais, na prova dissertativa, ali na segunda fase, você obrigatoriamente vai ter que fazer ou uma dissertação em interesse difuso, que vai representar 30% da prova, ou responder a uma ou duas questões de interesse difusos, 20% da prova. Perceba, portanto, que difusos aqui em São Paulo é protagonista, diferentemente de outros estados em que os grandes reis são direito penal e direito processual penal. Então, a ação estratégica aqui é a seguinte: você vai dedicar o mesmo tempo de direito penal em interesses difusos e coletivos. Razão número 3, aqui está um segredo oculto no nosso edital. A prova dissertativa agora tem 5 horas, até o último concurso tínhamos apenas 4. Esse é um detalhe escondido do edital em que o nosso candidato ganhou 1 hora a mais. E aí eu pergunto, motivo para comemorar? Não, é bíblico. A quem muito é dado, muito será cobrado. É verdade que com as 4 horas não dá tempo de revisar, mal dá tempo de ir ao banheiro e terminar as questões. Não é incomum termos questões que em 4 horas ficam em branco, mas com 5 horas você pode elaborar melhor a sua dissertação, caprichar na peça prática, desenvolver muito bem as questões discursivas e ao final ainda conseguir revisar um pouquinho nos 30 minutos finais. Então, a ação prática, a partir de agora, os seus simulados, quando você estiver na segunda fase, precisam ser de 5 horas. Treine com o tempo real do MP de São Paulo para você conseguir escrever tudo aquilo que você precisa no dia da prova. Quarta razão. São 3 as versões de prova dissertativa que são sorteadas na hora e nenhum outro MP de outro estado faz isso. Pois é, o MP de São Paulo é o único do Brasil em que, na segunda fase, são elaboradas 3 versões diferentes da prova dissertativa. Uma delas é sorteada minutos antes do início da prova pelo Procurador-Geral de Justiça. Nos outros MPs, temos apenas uma versão de prova, todo mundo faz a mesma prova. As 3 versões de prova do MP de São Paulo. Versão número 1, dissertação em Direito Penal. A peça prática em Direito Processual Penal. Questões 5, de modo que pelo menos uma, mas normalmente 2, são em tutela de interesses difusos e coletivos. Versão número 2, da prova do MP dissertativa. A dissertação vem em Direito Processual Penal. A peça prática é em Direito Penal e eu tenho normalmente uma ou até 2 questões de interesses difusos e coletivos dentre as 5. E na versão número 3, a dissertação é em interesses difusos e coletivos. A peça prática em direito processual penal e das 5 questões, 2 obrigatoriamente são de direito penal. Gustavo, e as outras 3 ou 4 que você não se referiu? Serão divididas entre os examinadores que não ficarem com penal, processo penal e difuso e coletivos. Então, por exemplo, constitucional, processo civil, etc. Qual é o erro da maioria aqui? Candidatos que vêm de fora e focam só em penal, processo, se aparece a versão número 3 da prova dissertativa do MP de São Paulo, com a dissertação em difusos, eles travam. Então, qual é a ação prática? Faça simulados, dissertação e peças das 3 versões. E não negligencie interesses difusos e coletivos. Ela pode representar 30% da sua prova na versão número 3. Razão número 5. Os pesos da disciplina são completamente diferentes aqui em São Paulo. É verdade, a distribuição das questões do MP de São Paulo é a seguinte. Matéria com mais questões, direito penal com 15. Interesses difusos e coletivos vem em segundo lugar com 14. Processo penal completa o pódio das top 3 do MP de São Paulo com 12 questões. Direito constitucional também com 12 questões. Direito civil, processo civil e direito administrativo 10 questões. ECA 6 questões, direitos humanos 4 questões. Empresarial 4 questões, eleitoral 3 questões. Veja, em outros MPs de outros estados, as disciplinas normalmente têm pesos mais equilibrados. Muitas vezes trabalhamos com 3 ou 4 blocos com um equilíbrio muito maior entre as disciplinas. No MP de São Paulo, penal tem 15 questões e eleitoral tem apenas 3 questões. O que significa na prática? Em outros MPs faz muito mais sentido estudar todas as disciplinas com a mesma intensidade e com a mesma dedicação.
Enquanto no MP de São Paulo, se você dedicar o mesmo tempo para direito eleitoral com 3 questões e interesses difusos e coletivos com 14, você estará desperdiçando energia. Então a ação estratégica é você investir metade do seu cronograma de estudos nas 4 matérias gigantes, que são penal, 15 questões, difusos, 14 questões, processo penal, 12 questões e ECA, 6 questões. Elas sozinhas garantem 47% da prova. Razão número 6. A banca própria cobra jurisprudência recente. Sim, foi-se o tempo em que o MP de São Paulo era aquele concurso que cobrava a literalidade da lei. Essa situação mudou completamente nos últimos exames. Agora, nos últimos concursos, a banca própria do MP de São Paulo tem cobrado jurisprudência recente. Decisões de informativos do STF, do STJ, ADIs e ADPF julgadas nos últimos meses, temas repetitivos julgados recentemente. Exemplo, nos últimos concursos tivemos a cobrança do tema repetitivo 1199 do STF sobre a retroatividade da lei de improbidade que foi decidido poucos meses antes da prova. Da mesma forma, na última prova tivemos a cobrança forte da ADI 6298, que julgou os dispositivos do pacote anticrime pouco tempo antes da data da prova. Percebe o padrão? O MP de São Paulo quer saber se você está atualizado, se você acompanha as leis novas, os informativos semanais do STF e do STJ, e aí está o grande erro da maioria. Muitas vezes usar um material genérico lá de 2022, 2023, focar nas súmulas antigas e não conhecer os julgados recentes. Então, a ação estratégica é: acompanhe os informativos, pelo menos dos últimos 2 anos do STF e do STJ. Isso é muito mais importante, pode ter certeza, do que ler aquelas doutrinas densas. 7ª e última razão. Aqui estamos diante de um grande segredo. Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, o ECA, ele é uma disciplina autônoma no MP de São Paulo com 6 questões. Enquanto em outros MPs, ECA está misturado dentro de interesses difusos e coletivos e muitas vezes tem o mesmo peso ou até menos do que direito ambiental, direito do consumidor, etc. E por que isso importa para nós aqui em São Paulo? Porque no MP de São Paulo você tem que estudar o ECA de forma estratégica. Se você dominar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei do SINASE, são 6 questões de lei seca garantidas para você pontuar e ser aprovado. Diferentemente de outros MPs em que você pode fazer 70, 80 pontos sem acertar nada de ECA, aqui em São Paulo, ou você domina a ECA ou você perde 6 pontos fáceis e por isso pode ficar de fora da sua segunda fase. Então, ação estratégica: ler o Estatuto da Criança e do Adolescente completo e também a lei do SINASE, garantindo assim esses 6 pontos. Então olha só o que você acabou de descobrir. O MP de São Paulo não é igual aos outros MPs. Logo, se você está usando o material do MP do Rio, do MP de Minas, do MP do Distrito Federal, você está se preparando errado. Aquele seu PDF genérico que vale para tudo, desculpa, não vai fazer você ser aprovado aqui em São Paulo. A banca é diferente, o peso das disciplinas é diferente, o tipo de jurisprudência cobrada é diferente, as disciplinas também são diferentes e aqui está a verdade dura. 95% dos candidatos vão ignorar essas diferenças. Eles vão pegar aquele PDF genérico, vão comprar o pacotão pro MP, usar apostilas de MPs de outros estados, vão ler doutrina pesada em penal e processo penal e vão ser eliminados, infelizmente. Mas você não precisa ser um destes. Por quê? Nós criamos o Assinatura Estratégia Promotorias pensando exclusivamente em você. E você terá a oportunidade de estudar conosco com esses materiais bastante específicos. Não estude como se o MP de São Paulo fosse só mais um MP, não use esses materiais genéricos, não desperdice meses de preparação com a estratégia errada. Clique no link da descrição, garanta sua vaga e venha ser um dos 55 aprovados do MP de São Paulo. E se esse vídeo te abrir os olhos sobre as diferenças do MP de São Paulo, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com quem está estudando para o MP de São Paulo. O MP de São Paulo é diferente, então a sua preparação
também precisa ser uma preparação estratégica. Fiquem com Deus e Atsumos. Tchau, tchau.